Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus a todos. Está dando início a examinando as Escrituras. Nós estamos trazendo a série de ética cristã. Na verdade, estamos recapitulando assuntos que já foram resolvidos por nossa comunidade de fé, juntamente com os oficiais da igreja. E hoje nós estaremos tratando sobre o comportamento do cristão nas redes sociais e o síndrome de King Baby, bebê rei, síndrome do bebê rei. Eu estarei trazendo aqui para os irmãos. Mas primeiramente, eu peço que vocês venham abrir nas Escrituras Sagradas, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, por favor. Capítulo de número 1. Bendito seja o nome do Senhor. Verso de número 3. Todos acharam? Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de tua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado. Amém? Acabamos de fazer menção de um texto sagrado, aonde tem grandes ensinamentos para as nossas vidas, mas primeiramente eu peço que vocês venham inclinar a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor, queremos te agradecer, Deus, por essa tarde, essa noite que vai chegar. Obrigado, Senhor, porque nós somos os teus servos e o Senhor nos trouxe para esse lugar, porque sabemos, ó Deus, que atua em nós o teu Santo Espírito, e como tanto querer como efetuar vem de ti. Nos dê sabedoria divina para estarmos aprendendo nessa noite aquilo que compete a todos nós, ó Deus, como um posicionamento diante da sociedade. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, eu fiz leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, porque nós temos como base que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, para serem irrepreensíveis, ou seja, desde a fundação do mundo, o Senhor Ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para ser filhos. Então, nós temos que andar em concordância a essa eleição. Se você é filho de Deus, se Deus te chamou e te predestinou, então a prova cabal é essa: você precisa caminhar em santidade e irrepreensível. E por isso eu quero trazer nessa tarde acerca do comportamento do cristão nas redes sociais e o síndrome de King Baby. Sabemos, meus irmãos, que estamos num período pós-modernidade, estamos num período
que a tecnologia tem avançado, os conceitos de comunicação têm nos dado a facilidade a linkar todo tipo de conhecimento, a linkar com o mundo, e isso nos trouxe também, meus irmãos, uma forma de estarmos nos posicionando também nesse mundo cibernético que são as redes sociais. Quem aqui tem um perfil do Facebook? Quem aqui tem um perfil do Instagram? Cedo ou mais tarde você vai precisar, porque até mesmo para questões de trabalho é uma grande ferramenta para ser utilizado para comunicação, para explanação, propagandas, mas na maioria é usado para perfil de pessoas que, na sua particularidade, coloca ali suas características e vai colocando seus momentos, e sempre momentos que nós vemos, momentos bons. Dificilmente você vê nesse tipo de perfil pessoas postando algum tipo de derrota, mas sempre as vitórias, ou sempre um clamor pedindo por uma situação de vida ou morte. E também se colocou hoje as redes sociais como um meio democrático, aonde sabemos que no momento que vivemos existe uma grande batalha acerca da democracia das comunicações, principalmente pelo YouTube, aonde muitos se levantam ali, trazendo seus canais, comunicando o que está certo, o que está errado, e como um país democrático, sabemos que tem liberdade de expressão. E também sabemos que temos aí o aparelho de WhatsApp, onde nós nos comunicamos, onde nós temos grupos de trabalho, grupos de igreja, grupos de amigos de infância, e assim vai os grupos que todos têm, e a ferramenta do status. Muitos têm também colocado nos seus status momentos legais, momentos que são um marco na vida, aonde você se alegra, e alguns também colocam ali propagandas de trabalho, assim como eu sempre estou colocando alguma coisa, algum relógio, alguma aliança, sempre estou colocando ali também um texto bíblico, um link da pregação, um link daquilo que a igreja está fazendo, uma forma legal de estarmos também divulgando o trabalho da igreja. Mas tem muitos que às vezes não sabem usar e utilizar dessa ferramenta, que é um grande benefício para todos nós, se tivermos sabedoria para usá-las. Então, meus irmãos, se nós falamos de exposição da nossa vida, temos que ter cuidado no que nós postamos, cuidado com lugares que nós estamos, temos que ter cuidado de exposição de situações que trazem até pessoas pecarem, de fazer pessoas pecarem, de fazer pessoas, de alguma maneira, estar duvidando do seu testemunho cristão. E isso, meus irmãos, sabemos que como uma igreja relevante, uma igreja que procura santidade, uma igreja que procura obedecer os preceitos de Deus, aonde nós consideramos esse lugar como um púlpito forte, um local de ensino fortificado, nós precisamos de estar ensinando também os irmãos a posição, o posicionamento nessas redes sociais. E uma das coisas que percebemos que podemos utilizar para o bem e utilizar para o mal. Nós observamos, nós às vezes questionamos, nós duvidamos, nós ficamos realmente com dúvida
se essa irmã, se esse irmão é cristão, por causa de conteúdos que são postados. Meus irmãos, não fique chateado comigo. Por favor, deixa eu cumprir com o meu ministério, com aquilo que Deus confiou em minhas mãos, de ser um zelador da igreja, trazendo as escrituras sagradas para o bem maior de todos nós. Nunca é com o intento de querer estar de alguma forma envergonhando, implicando, de alguma maneira está perseguindo. Isso não é papel de um pastor. O papel do pastor é cuidar, redarguir, persuadir, repreender, disciplinar, amar, corrigir, agir de misericórdia, agir de longanimidade. E por isso, não tenho nenhuma dificuldade de estar ensinando isso aos irmãos, porque eu tenho procurado me posicionar como o texto bíblico de Efésios diz. Se eu sou predestinado, eu tenho que andar em santidade. Se eu sou predestinado, eu tenho que ser irrepreensível. Muitos se gabam de ser eleitos, mas a prova cabal que somos eleitos é uma vida santa e cristã, tanto dentro de casa, na igreja, no trabalho e principalmente nas redes sociais, aonde é o assunto abordado no dia de hoje. E eu consegui, meus irmãos, identificar uma coisa em algumas pessoas, por eu ter feito um pouquinho, de ter estudado um pouco de psicanálise. Ainda não concluí, mas também na parte de acompanhar a saúde mental, porque nós trabalhamos com pessoas que às vezes nós percebemos que têm comportamentos cognitivos, aonde é necessário ter profissionais da área mental. Conseguimos observar isso, tanto psiquiatria, psicologia e psicanálise, aonde nós aceitamos aqui na igreja também algumas pessoas passarem por certos tipos de tratamento e até mesmo ser medicadas. E por isso, quando nós observamos alguns, vemos que existe uma grande necessidade de ser aceito. Tem pessoas que precisam ser aceitas, de tal forma que acabam pecando. E isso, meus irmãos, é um assunto que os profissionais da área, eles identificam que foi algum tipo de transtorno na sua infância ou adolescência. Algum tipo de abandono, algum tipo de violência, algum tipo de pressão, algum tipo de atuação que trouxe esse indivíduo, na sua fase adulta, ter uma grande insistência de ser aceito e ganhar likes, ganhar visualizações e ganhar ok's. E principalmente elogios. A pessoa ela necessita. O cristão, ele não necessita de elogios. O cristão, ele não precisa de ser aceito na sociedade. Porque primeiramente nós somos feituras e fomos aceitos por Deus na predestinação. Por isso, o que pode resolver certas situações é o indivíduo, é o homem, a mulher, ter em sua consciência isso resolvido.
Se Deus te aceitou, isso basta. Eu não preciso me expor. Sabemos, meus irmãos, que existe uma forma de você estar postando, porque você também está numa sociedade. Você também não é um ET. Você também não tem que ficar escondidos. Você pode sim usar de uma forma que seja para a glória de Deus. E não de forma leviana e de forma profana. Esse tipo de ferramenta que chegou em nossas mãos. E uma das coisas, meus irmãos, que eu vejo que foi resolvido em um concílio, no Catecismo de Westminster, que a pergunta primária foi: qual é o fim principal do homem? Sabe qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aleluia! O nosso início, meio e fim de vida é glorificar a Deus e gozar dessa plenitude, dessa aceitação, dessa vida que temos com Deus, que é eterno. E não são coisas vitalícias e coisas efêmeras que acabam quando entramos dentro de um caixão. Ah, meus irmãos, como eu sou satisfeito, tenho uma satisfação e um contentamento com isso. Por isso que eu não preciso de ser aceito, porque são princípios que, quando é resolvido em nós vivemos em contentamento. Você pode até postar alguma coisa ali, um aniversário, uma viagem, um momento legal, um momento que você tem um hobby, que você gosta, mas tudo com ordem e com decência, porque tudo que você postar tem que ser para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, meus irmãos, será para o seu próprio ego. E seremos egocêntricos. E não seremos cristocêntricos. Se você é eleito, se você é cristão, tem que se enquadrar a esse padrão divino de vida. E faço isso com temor, e com amor, e com reverência, e com respeito a todos os irmãos que estão aqui. E quando isso, meus irmãos, não acontece, vivemos em falácias, até mesmo de falta de testemunho, que é uma das coisas que rapidamente ela espalha. Se você não está preocupado com a sua imagem, com quem você representa, com quem você serve, certamente, meus irmãos, sinto muito falar com vocês, que a sua vida não está sendo para a glória de Deus. As pessoas também perguntam o que a Bíblia diz sobre redes sociais. A Bíblia não diz. Por isso que a ética cristã, ela traz um posicionamento sociológico e científico, com base teológica. Eu trouxe a base. Se você é eleito, se você é filho de Deus, Ele te chamou unicamente não, me perdoe,
primeiramente para isso, para se santificar e ser irrepreensível. Irrepreensível de quê? Se santificar todo mundo sabe. É você não andar nos padrões do mundo, não ser um cabeça fraca. Qualquer ímpio conduz a sua mente. Qualquer mulher ímpia te ensina uma doutrina e você entra. Qualquer homem ímpio te ensina uma filosofia demoníaca e você quer ter como padrão da tua vida. Mas para isso, meus irmãos, nós estamos aqui para estar trazendo uma orientação. E essa orientação, ela tem que vir bíblica, da parte bíblica, para que os irmãos também não venham ter nenhum tipo de repulsa por mim, nenhum tipo de efeito colateral por mim. Vocês precisam até mesmo agradecer. Porque é difícil, meus irmãos, pastores estar querendo corrigir comportamentos errados numa comunidade de fé. Como nós nos preocupamos em glorificar a Deus e obedecer às Escrituras, eu creio que aqueles também que vivem para glorificar a Deus e obedecer às Escrituras, estará satisfeito de estar ouvindo o que eu estou falando. Se você não quer viver para a glória de Deus, você vai ficar insatisfeito com o que eu estou falando. Mas se você entrou num tipo de vida que as Escrituras estão trazendo uma luz na sua mente, e você está dizendo assim, nossa, eu preciso de mudar a minha vida, é o Espírito Santo que está convencendo você. Mas se você ficar com coceira nos ouvidos, repudiar, menosprezar, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra de Deus. Existe um síndrome que eu vejo, que eu percebi, que esse síndrome, ele se chama King Baby, aonde foi desenvolvido por profissionais cognitivos do comportamento humano. Porque todo comportamento seu e meu vem primeiro da nossa mente. Ninguém involuntariamente fica fazendo as coisas. Ah, foi sem querer que eu postei. Ah, foi sem querer que eu falei. Não, vem tudo da mente. É bom que eu esteja explanando isso aqui para os irmãos também, porque a ciência também nos ajuda. E o que seria esse tipo de síndrome? Refere-se a pessoas que não conseguem navegar pelo processo normal do crescimento. Portanto, tem dificuldade em lidar com a vida como adultos maduros, que também é linkado ao síndrome de Peter Pan, aonde são pessoas que não sabem lidar com o crescimento da idade. Não é crescimento de estatura, não, eu não cresço mais. Tem irmãos aqui que não crescem mais, mas é o crescimento de amadurecimento. E essas pessoas têm dificuldade de amadurecerem. Aí se torna um Peter Pan na terra do nunca. Lembra do desenho Peter Pan? Quem lembra do desenho Peter Pan? Ele no meio das criancinhas, tendo as mesmas mentalidades de uma criança sociológica. Portanto, tem dificuldade de lidar com uma vida de adultos maduros. Por causa disso, pode ser algum tipo de trauma de infância, talvez uma doença prolongada, uma família disfuncional, ou pais ou figuras de autoridade com dependências, de agressões, drogas, alcoolismo, violência.
também pode ser causado pelo abuso de substâncias que alteram o humor. Eu lido com dependente químico e às vezes eu encontro alguns que eu já parei de usar drogas há 20 anos. E quando eu converso com eles, é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Não amadureceram, continuam fazendo as mesmas coisas e mais destruídos. Isso também traz o síndrome de bebê rei, de querer ser o centro de tudo, querer ser o centro da vida, querer ser paparicado, querer ser mimado, querer estar sempre chamando atenção. Eu preciso chamar atenção, eu preciso me expor, eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso ser aceito, porque o bairro da onde eu nasci, eu tive dificuldade, eu não consegui estudar num colégio bom, eu tive dificuldade por aquilo por causa dos meus pais. Aí sempre tem uma desculpa para estar sendo um bebê central de tudo, quer ser mimado, quer ser cuidado, quer ser visto. Essas pessoas apresentam medos infantis e irresponsabilidades que também administrar por meio de egos inflamados, mecanismo de enfrentamento prejudicial. O síndrome do bebê rei pode ser um grande obstáculo para a recuperação de uma pessoa que precisa de amadurecer. Embora não seja exclusivo apenas de pessoas que vivem por violência na fase infantil, na adolescência, o que seja, esse síndrome, ele pode se caracterizar também por pessoas que não foram aceitas e precisam ser aceitas nas redes sociais. O único lugar que ela consegue chamar atenção, Facebook, Instagram, status. E por isso que você vê pessoas que em sua vida, se não postar alguma coisa, fica desesperado. Eles ficam em abstinência, eles tremem, igual um alcoolista, igual um dependente químico. Precisa do aparelho, precisa do celular, precisa das redes sociais, mas com um propósito. Eu preciso postar alguma coisa. E o que dá prazer no final, que é o ápice, é quando tem muitas visualizações. Quando tem muitas visualizações, aí então a pessoa ela chega no ápice daquilo que ela se sente desejoso de ser o centro, de ser conhecido, de ser visto. Essas pessoas, ela também precisa de receber especializações de profissionais da área. Agora, eu como pastor, como que eu vou falar isso para certas pessoas? Eu tento resolver, primeiramente, pelo aquilo que já vai na alma, a Bíblia. Porque a Bíblia, ela faz o seu trabalho devido. Mas quando isso não está acontecendo, será que eu tenho que sentar com a pessoa e demonstrar esses comportamentos que ela não esteja vendo? E se o Espírito Santo está atuando, só que a pessoa rejeita? E se o Espírito Santo estiver agindo e a pessoa, ela está perdida? E se o Espírito Santo estiver agindo, não quer se santificar, não quer se separar, não quer obedecer, não quer estar sentado para aprender? O que eu faço, meus irmãos? Me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu faço? Então, de forma carinhosa, de forma respeitosa, se um dia eu precisar, eu procuro os profissionais da área para me ajudar. Teve um período que eu quase precisei, mas como eu fui para o vale, passar fome e me alimentar de Deus, aonde eu fui restaurado. Muita confusão, muito confuso, muitas coisas para me resolver. Então, às vezes, tem pessoas que precisam de um profissional para estar ajudando. Por isso que você vê maridos, esposas, filhos, amigos, que às vezes tem algum comportamento que precisa de uma ajuda cognitiva. Tem muitas crianças e adolescentes que não foram diagnosticados quando
no seu tempo, e hoje são adultos problemáticos, muito problemáticos. Você vê que é uma criança que não teve um tratamento. Exemplo, meu filho tem TDAH, estamos tratando dele, né, para que ele venha ter foco. Mas se eu não identifico, se eu não levo um médico, ele vira um adulto com TDAH e vai fazendo coisas aleatórias e às vezes não vai conseguir enxergar. O profissional pode falar, a mãe pode falar, mas não vai querer aceitar, porque muitos repudiam, porque no meu tempo era atentado a criança, ou era quietinha demais, ou era um pouquinho, né? Um pouquinho doidinho. Hoje não, hoje tem vários tipos de diagnóstico na criança, mas isso já existia, meu irmão. Então por isso que eu aceito de alguma maneira algumas pessoas entrarem em um tratamento sim, para saber lidar com isso. Só que nós estamos aqui com uma comunidade de fé, onde tem liderança, que nós podemos ajudar essa pessoa a ter esse tipo de ajuda também profissional. Não descarte isso, meus irmãos. Não menospreze. Talvez até o dia de hoje você não precisou, mas amanhã pode precisar. Porque o pastor não deixa de ser um psicólogo, um psicanalista, aquele que entende sentimentos. Eu só não posso medicar os irmãos, porque só o psiquiatra que pode fazer medicamentos nessa parte cognitiva. Então, o que pode trazer o síndrome de bebê rei numa pessoa? Narcisismo, que é um transtorno de personalidade caracterizado pela grandiosidade. Já percebeu que sempre é alguma coisa boa que fez que posta? Uma coisa grande, que tem que mostrar para as pessoas que fez. Isso pode ser um narcisismo, de querer gostar de mim mesmo, que eu sou um grande, que eu preciso mostrar para as pessoas a minha grandeza. Isso traz satisfação à pessoa de poder e de domínio. A pessoa se sente poderosa em fazer isso, se sente poderoso em fazer isso. Uma necessidade constante de admiração e uma falta de empatia pelos outros. Enquanto o síndrome de bebê rei ou da rainha bebê é uma resposta comportamental em que um adulto age como uma criança perdida, emocionalmente, imatura, que exige de atenção e avaliação dos outros, sem demonstrar empatia ou compreensão em troca. Aí é onde entra as redes sociais. Aí é onde entra a questão que eu preciso ser visto. E essa pessoa, ela conseguiu entrar se canalizou a isso, aonde se torna um meio de estar alimentando essa doença, esse síndrome, que é uma doença. É doença da carne. Isso é carne. Isso é vaidade, promiscuidade, lascívia, sensualidade, engano, é sofismo. Muitas vezes aquilo não é real, aquilo ali é pura mentira. Mas é uma foto, mas é mentira. Porque quem tem contentamento em Deus, meus irmãos, o que vale é o seu estado. É o seu estado que vale diante de Deus. Porque hoje está fácil de você chamar a atenção das pessoas. Eu vou viajar para postar. Eu vou para a churrascaria para postar. Eu vou para pizzaria para postar. Eu vou fazer isso para postar. Eu vou fazer isso para postar. Eu quero fazer isso para postar. Eu quero fazer isso para postar. E entra nisso. Nesse jogo carnal, meus irmãos, no nome de Jesus. É muito sério o que está sendo explanado aqui nessa noite. Porque a igreja é vidas, é pessoas. É mentes, é alma, é físico, é comportamento, é vida.
Agora, essa abordagem científica de tratamento para bebês reis o que podem estar sendo como a sigla científica da saúde mental, TCC. É necessário ter uma terapia cognitivo-comportamental. É a área onde essa pessoa ela precisa estar sendo tratado e tratada. E essa sigla, ela pode ser usada para tratamento dessa disfunção psicológica. Identificando e desafiando os comportamentos negativos e padrões de pensamento e crenças fundamentais. A estratégia de enfrentamento é a mais saudável e terão a necessidade de colocar na prática. Aí que é difícil. Como que eu não vou postar isso? Como eu não vou fazer isso? A pessoa ela pode até desmaiar, a pessoa ela pode até tremer, a pessoa fica apavorada, a pessoa fica com ansiedade, a pessoa pode entrar em melancolia, pode entrar em depressão, se ela for viciada nisso, de se expor, de se colocar na posição, de se expor como centro, se tiver essa doença. Agora, para terminar, as causas que vêm trazendo isso, simplesmente é isso: vaidade. Como diz Salomão, tudo é vaidade. A pessoa que é extremamente vaidosa, ela pode cair nesse síndrome por causa desse ambiente que nós vivemos cibernético. É mais um ambiente. Existe a vida real, existe a dimensão do mal, principado e potestade, existe o céu dos céus, o trono de Deus, a glória de Deus, e agora inseriu dentro da vida do homem a vida cibernética, a vida online. Tem pessoas que ficam desesperadas se não tiver um Wi-Fi liberado. Senha, eu quero a senha. Chega num lugar, me dá a senha. Chega num lugar, nem fala boa noite, boa tarde, bom dia. Tem senha aí? Do Wi-Fi? Eu preciso aqui ver. Eu preciso. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado com a sensualidade. Nós não queremos abandonar ninguém. Que isso? Igreja é para tratar de pessoas. Estamos aqui para tratar as vidas, tratar as pessoas. Por isso que, examinando as escrituras na ética cristã de hoje, nós estamos trabalhando esse quadro psicológico, comportamental, que a raiz é pecado, para estar ajudando aqueles que têm essa necessidade de estar ouvindo isso. Quem sabe a gente pode precisar disso amanhã ou depois, ou você precisa de ensinar alguém, você identifica isso em alguém, e você pode ajudar alguém, não dizendo diretamente que esse síndrome, que a pessoa, você chamar um adulto de bebê, ele vai se fechar. Se você chamar um cara de 40, 50 anos de rainha bebê, ela vai se ofender. Mas você sabendo como trabalha, se priva mais. Seja mais seja mais no particular a sua vida. Seja uma pessoa que seja conservadora, seja mais um conservador. Vai, faz umas fotinhas lá para dizer que é normal, sabe? Para a glória de Deus. Entra aí.
para glorificar o nome do Senhor Jesus, o seu perfil, os seus status. Entra, não tem problema nenhum não, faz para o bem, faz para a glória de Deus. Meus irmãos, tem irmãos que não tem coragem de botar um flyer que a sua igreja tem culto domingo às 18h30. E eu vejo cada asneira, cada besteira, cada coisa que você vê, que a gente faz uma leitura que essa pessoa não está bem. Não está bem. Está em crise. E sabe quem é o responsável para tratar disso? É o pastor da igreja e seus ministros. Deus nos usa para fazer isso. Toda ética cristã, eu já avisei a pessoa, qualquer tipo de pessoa diretamente, eu nunca fiz uma ética cristã sem falar antes com a pessoa. Quando é uma necessidade na comunidade de fé. E quando a gente percebe que as pessoas não ouvem, menospreza, não está nem aí, nós temos que entrar para todo mundo saber, amém? Que está sendo ensinado, e se as pessoas fizerem isso, elas estarão podendo entrar em disciplina na igreja. Porque de forma bíblica, meus irmãos, isso é pecado, é orgulho. Pessoas orgulhosas só pensam nelas próprias, não pensa no outro, não pensa que pode desviar um jovem, desviar uma jovem, um homem, uma mulher, não pensa que as pessoas podem olhar para você e duvidar que você é um cristão genuíno. Estão nem aí, meus irmãos. Vai eu, mais uma vez, perder mais meia dúzia. Toda vez que eu trago uma ética cristã, toda vez que a gente prega firme as escrituras, pessoas não querem receber de bom grado. Meus irmãos, eu não posso querer resultados se não for pelos princípios bíblicos e cristãos. Eu estou satisfeito com os princípios bíblicos e ser cristão. Quem dá o crescimento é Deus, é Ele que faz. Nós não podemos nos preocupar com isso. Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição ou a ruína. E a arrogância antecede a queda. Ser arrogante, ser orgulhoso, presunçoso. Agora, para finalizar, meus irmãos, quando que uma exposição nas redes sociais, nos status, podemos fazer uma leitura para que esse irmão ou essa irmã venha ser disciplinado? Quando? Quando as fotos são sensuais, quando mulheres querem sensualizar. Vai escutando aí, meus irmãos, é para vocês, não é para igrejas vizinhas não. Tem igrejas vizinhas que talvez se vê esse flyer vai falar que é besteira. Quando o irmão ele quer sensualizar, quer provocar pessoas, anseios sexuais, quer promover o seu ego para estar sendo conhecido como um mundano ou uma mundana, e não um padrão cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus. Meus irmãos, aqui é a igreja, meus irmãos. Eu não posso estar ensinando outra coisa a não ser a santidade. Do Gênesis, Apocalipse, se você pegar a Bíblia e torcer, vai sair assim, ó: santidade ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, será impossível, meus irmãos, nos manter fiéis
até o fim. Primeiro é para mim. Tudo que eu coloquei lá no grupo, meus irmãos, de alguma maneira foi direcionado por mim, o Espírito Santo me direcionou. Se qualquer conduta daquela lá eu fizer, os irmãos podem pedir minha disciplina. Se eu aparecer nas redes sociais aí de forma que venha desviar um jovem, uma mulher, seduzir de alguma maneira, de alguma forma, que venha prejudicar a minha conduta cristã, o pastor não está bem. Por favor, me ajude, meus irmãos. E se eu não aceitar, que vocês venham pedir o meu desligamento. Por favor, me ajudem se eu estiver perdido, porque é isso que o pastor faz. E é mal compreendido, é mal visto, é mal interpretado. A disciplina, meus irmãos, ela mantém a pureza, ajuda a manter a pureza cristã e vai prevenir erros. Agora, eu colocando isso daqui para os irmãos, não é um legalismo. Eu não estou agindo de legalismo. Eu não estou agindo como uma pessoa que vem estar colocando um jugo pesado. Eu não sou um fariseu. Não é isso, meus irmãos. Porque é isso que pessoas carnais interpretam. Porque o santo, a mulher santa, o homem santo de Deus, anda em concordância às Escrituras, meus irmãos. E prioriza esse padrão. Temos que priorizar o padrão bíblico, porque Deus corrige a quem Ele ama. Se você é filho de Deus e filha de Deus, você aceita o que as Escrituras dizem, o que a comunidade de fé, meus irmãos, está ensinando para você andar mais e mais de conformidade à palavra de Deus, para que você não venha cair, para que você não venha estar trazendo mau testemunho, cair você e fazer outras pessoas caírem também. Isso mantém a unidade da igreja também. Isso nos une. É que o ambiente onde você está é um ambiente sério. Meus irmãos, tem um monte de patifaria aí. Tem um monte de igrejas loucas aí que não é igreja, só tem nome de igreja, que pode tudo. Tem igrejas, comunidade vizinha aqui, meus irmãos, que isso daqui é uma bobeira. Faz, meu irmão, se exibe, corpo bonito desse, corpão desse, se amostra mesmo, tem mesmo, bota tatuagem, bota piercing, faz o que você quiser, bebe vinho, bebe cerveja, bebe champanhe. Tem igrejas vizinhas aqui que liberam os seus membros a beber vinho, beber cerveja, beber champanhe, fazer tatuagem, botar piercing, a mulher andar depravada, um homem sensualizando. Então, meus irmãos, que no nome de Jesus, considere, não leve a mal tudo aquilo que nós iremos estar resolvendo aqui, porque todo domingo, às 17h30, será esse clima assim, de seriedade, de santificação, de pureza e de unidade para a glória de Deus. Aleluia! E eu me sinto confortável estar fazendo isso, porque se não fosse de Deus, eu não estaria bem, eu estaria me sentindo um juiz, um legalista,
Meus irmãos, eu falei alguma coisa demais? Para quem quer Deus, eu não falei nada demais. Para quem quer Deus, falaria assim: pastor, fala mais 1 hora aí, que eu quero ouvir mais, que eu gostei disso. Mas para quem não quer Deus, já excedeu a hora. Para quem não quer Deus, meus irmãos, não está nem aí. Não quer nem ouvir o que tem para falar. Só que, meus irmãos, tudo que foi dito aqui, eu preciso mais uma vez de uma confirmação dos irmãos, que o excesso de exposição, que o excesso de centralidade, que o excesso de sensualidade, isso, vocês consideram se é pecado, sim ou não? Levanta as mãos. Mais alto. Mais alto. As 2 mãos, por favor. Centralidade na vida é egocentrismo, é orgulho, é vaidade. Exposição da sua vida sensual, promiscuidade. E eu só fico nesses 2, porque é o suficiente para que venhamos estar centralizando os filhos de Deus no caminho que devem andar. Amém?